E se eu te dissesse que um homem saiu do topo do mundo, para praticamente perder tudo por causa de uma única decisão? Essa é a história de Eike Batista, o homem que já foi o mais rico do Brasil, e que viu seu império desmoronar diante dos próprios olhos. Mas o que realmente aconteceu? E qual foi a decisão que mudou tudo? No auge do seu sucesso, Eike Batista não era apenas rico. Ele era um símbolo. Com empresas espalhadas por vários setores, mineração, petróleo, logística, ele criou o chamado Império X. A joia da coroa era a OGX, uma empresa que prometia transformar o Brasil em uma potência mundial no petróleo. Investidores do mundo inteiro acreditaram. Bilhões foram investidos. E o mais impressionante, grande parte desse valor não vinha de resultados reais, mas de expectativas. Eike vendia uma visão. Ele prometia produção gigantesca de petróleo, campos que renderiam milhões, lucros astronômicos. E o mercado comprou essa ideia. As ações da OGX dispararam. O patrimônio de Eike cresceu de forma absurda. Ele chegou a ser o 7º homem mais rico do mundo. Mas é aqui que começa o problema. Porque tudo isso estava baseado em uma única coisa. Dedo indicador apontando para a direita: confiança. E confiança pode desaparecer rápido. A decisão que destruiu o império de Eike Batista foi simples, mas fatal. Ele escolheu prometer antes de provar. Enquanto outras empresas exploravam com cautela, Eike acelerava. Anunciava números ambiciosos. Criava expectativas enormes. E colocava pressão sobre algo que ainda era incerto. E quando os primeiros resultados começaram a aparecer, eles não batiam com o que foi prometido. Os poços de petróleo não produziam como esperado. A realidade não acompanhava o discurso. E foi aí que o mercado reagiu. As ações começaram a cair. Investidores perderam confiança. E quando a confiança quebra, o efeito é em cadeia. A OGX perdeu bilhões em valor de mercado. O império começou a ruir. Empresas ligadas ao grupo também sofreram. Dívidas começaram a aparecer. E o que antes era um império sólido se transformou em um castelo de cartas. Em pouco tempo, Eike Batista deixou de ser um dos homens mais ricos do mundo, para enfrentar uma das maiores quedas financeiras da história do Brasil. Mas talvez o mais importante dessa história não seja a queda, e sim o motivo. Porque não foi falta de inteligência. Não foi falta de oportunidade. Foi uma decisão. Dedo indicador apontando para a direita: colocar a narrativa acima da realidade. E isso levanta uma pergunta importante. Quantos impérios são construídos hoje, baseados mais em promessa do que em resultado? A história de Eike Batista não é só sobre dinheiro. É sobre risco. É sobre confiança. E sobre o preço de acelerar mais do que a realidade permite. No final, o império não caiu por falta de visão. Caiu porque a realidade não conseguiu acompanhar a ambição. E essa é uma lição que vale bilhões. Agora me diz. Você acha que o erro de Eike foi ousadia demais? Ou confiança cega no próprio sonho? Comenta aqui embaixo. E se você quer entender como grandes fortunas são construídas e destruídas, se inscreve no canal. Porque tem muita história que ninguém está contando, e você vai descobrir aqui.